Virou e mexeu, chega uma pergunta pra mim. Maria, meu bolo desmoronou e o que foi que eu errei? Sobre esse vídeo a gente já gravou em outros momentos aqui no canal, mas a gente vai gravar um vídeo todo fresquinho pra nossa audiência que tá chegando sempre todos os dias por aqui, certo? Se você não me conhece, meu nome é Maria da Guia e eu sou especializada em massas amanteigadas padronizadas. Ajudo você, mulher, homem, quem desejar, a ter uma renda extra a partir da cozinha da sua casa, com a confeitaria padronizada, sem desperdício, para que a sua lucratividade aumente. Se eu não jogo nada fora, eu tenho lucro, não é verdade? Então, dito isso, já vou dizer que esse tema é bem interessante do bolo que desmorona, sem você saber o porquê. Então, já peço que você deixe o seu like, porque ele é muito importante para que eu entenda se você está gostando desse conteúdo e se você quer mais conteúdos como esse. Combinado? E claro, você vai vendo o vídeo, vai deixando um comentário para mim, porque é uma forma de eu te conhecer, de eu entender o teu pensamento e de trazer outros vídeos que vá também te ajudar. Ok até aí? Pronto, agora vamos lá. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você conhece que pode ser que esteja passando esse mesmo problema, tá? Para poder a gente ajudar junto. Eu gravo os vídeos e você ajuda compartilhando, que aí a gente junto, a gente ajuda outras pessoas, certo? Então, vamos fazer um roteiro aqui, tá? Então, pra gente fazer um bolo, a gente precisa de massa, calda, recheio e decoração. Então, em algum lugar a gente errou esse negócio. Aonde foi que o meu bolo desmoronou? Em primeiro, eu quero te dizer que só quem vai saber identificar esse problema é você. Eu posso te conduzir, né, o assunto para que você consiga encontrar o seu problema. Então, daí eu trouxe todos os pontos do bolo: massa, calda, recheio e decoração. Qual foi o problema aqui para que você conseguisse estragar seu bolo e ele desmoronou? Primeiro, começamos pela massa. Qual é a massa que você utilizou? Pão de ló? Massa chiffon, amanteigada? Que tipo de massa que você utilizou? E nesse ponto eu vou te dizer que não importa muito qual foi a massa que você utilizou. Se você errar, por exemplo, na hora de desenformar o bolo, você vai despedaçar a sua massa, independente de qual seja. Se você molhar muito o bolo, que já entra a questão do quesito da calda, né? Você vai também desmoronar o seu bolo. Ele vai dar errado em algum ponto, tá? Eu vou te provar isso de forma muito simples. Pega um pedaço de pão, de manhã, pãozinho com manteiga, tá? Pega a sua xícara de café, café com leite, eu não sei o que você toma, achocolatado, eu não sei, tá? Pega seu leitinho aí da manhã, seu café da manhã, sei lá, pega um pedacinho de pão e molha dentro do pão, dentro do líquido. Seja chá, café, leite, café com leite, seja o que for. O que acontece quando a gente molha o pedacinho de pão dentro do líquido? Esse pão, primeiro ele cresce. E depois ele perde a estrutura e cai. Se você molhar muito, o pedaço de pão com manteiga vai cair dentro da sua xícara de café. Certo? Então, o bolo é feito de quê? Trigo. O pão é feito de quê? Trigo. Então, se o seu pão desmorona dentro do seu café com leite ou do seu cafezinho, consequentemente, o seu bolo também vai desmoronar se você molhar ele muito. Você conseguiu entender essa parte? Outra coisa é fazer o bolo. Tem gente que não sabe, por exemplo, que você não precisa untar a lateral do bolo quando o bolo é bolo de festa. Eu não tô falando de caseirinho aqui. Caseirinho você tem que untar a assadeira inteira. Minha especialidade é bolos de festa, tá? Padronizados, decorados em chantilly, chantininho. Essa é minha especialidade. Padronizado. Então eu tô falando da minha especialização, naquilo que eu domino, que eu tenho autoridade para falar. Ok? Tenho conhecimento sobre uma porrada de coisas? Sim, eu tenho. Mas hoje eu estou falando da minha especialidade, que é bolo de festa, recheado, decorado, tá? Então, a massa tem que ser assada ser preparada primeiro da forma correta, ser assada da forma correta, ser retirada da assadeira da forma correta e ser utilizada, manuseada da forma correta. Você quer aprender um pouco mais comigo? Você tem como aprender em aulas gratuitas. Se você ainda não pode ou não quer investir, não confia no meu trabalho, tá tudo bem. Assiste uma aula gratuita minha e verifica o jeito que eu trabalho, a forma que eu ensino. Eu ensino de forma muito simples, mostrando a confeitaria de verdade, sem frescura, sem cozinha climatizada, sem doma, sem frescura nenhuma. Porque na sua casa é assim que você trabalha. Ok? Então, assiste uma aula minha para você entender melhor.
tá? Então, aqui abaixo tem um grupo do WhatsApp, você vai, procura na descrição do vídeo, você vai encontrar o grupo de WhatsApp, entra e fica lá. Fica lá, aguarda o próximo curso gratuito, que a gente sempre tem curso gratuito e tem curso também completo, que sim, tem curso pra vender. Tem gente, você vai me vender alguma coisa? Óbvio que eu vou, vivo disso. Eu vendo cursos, entendeu? Se você não quiser comprar ou não puder, você participa do curso gratuito, que essas dicas todas eu dou no gratuito, tá certo? Então pronto, analise a sua massa. A massa é feita de farinha de trigo, trigo não pode molhar muito. Precisa ter técnica, dependendo da receita que você vai utilizar, técnica correta de preparo, técnica correta para assar, técnica correta para tirar da assadeira, técnica correta para manuseio desse produto, porque bolo não é um tijolo, ele quebra. Tem gente que não entende isso. Eu quero fazer assim com a massa, então vai trabalhar só com massa com clara de ovo e gema. Que aí você consegue manusear ela, mas também não tem gosto de nada, só tem gosto e cheiro de ovo. Tá tudo bem, tá? Mas, beleza. Massa é massa, se tratando de massa, vai ter farinha de trigo e você tem que tomar cuidado com a quantidade de calda, certo? Porque você vai ter problema. Analisou agora? Fez um apanhado aí, qual é a massa que você usa e qual foi o problema que você teve porque o bolo desmoronou? Se foi na massa, você vai saber nesse ponto. Molhei demais. Estraguei a massa na hora de tirar. O bolo ficou ressecado, eu achei de colocar calda demais e aí terminou desmoronando o bolo depois. Enfim, eu quis consertar um erro com outro erro e deu problema no final. Ok até aí a massa? Beleza. Vamos para o recheio. Recheio. Qual foi o recheio que você utilizou? Foi brigadeiro? Beleza, vamos analisar o brigadeiro. Brigadeiro precisa estar no ponto correto. Qual o ponto correto de um brigadeiro? Também você vai aprender na minha aula gratuita, mas a gente tem que dar alguma coisa aqui pra você, certo? Que foi isso que eu prometi no início do vídeo, então, claro, eu vou entregar. O ponto correto de um brigadeiro é quando ele cai da espátula aos blocos. Você levanta a espátula, você tá mexendo, levanta a espátula e vai cair aos blocos dentro da sua panela e por fim vai ficar uma parte ainda agarrada na espátula. Esse é o ponto correto de um brigadeiro de recheio. Agora, atenção. Se você enche o seu brigadeiro de manteiga, minha gente, o negócio vai ficar meio estranho, porque tem tanta gordura, né? Outro dia eu vi alguém mexendo um brigadeiro que a gordura separava do brigadeiro. Então, aí, consequentemente, óbvio que não temos uma receita equilibrada, bem balanceada, de um brigadeiro bom, correto, com as proporções certas, tá? Então, eu tô falando aqui, minha base de brigadeiro é 1 creme de leite para 1 leite condensado. E eu não utilizo manteiga. A gordura que eu preciso já está dentro do creme de leite e do leite condensado. Ok? Mas eu coloco manteiga no meu. Não precisa. Se você quiser continuar colocando, você só está aumentando o custo do seu produto. O que você precisa é de um leite condensado e de um creme de leite de boa qualidade. Mas eu compro um semi-desnatado e enfio manteiga ali para poder trazer a gordura que eu preciso. Não é assim que funciona. Tá? Então, você precisa de produtos de boa qualidade para você ter um resultado bom, satisfatório e não acontecer esse problema. Tá certo? Então, recheio no ponto certo. Se for brigadeiro, já te expliquei e já te expliquei também sobre a qualidade do produto. A qualidade do leite condensado e do creme de leite faz toda a diferença no resultado do seu brigadeiro. Seja ele de recheio ou seja ele de enrolar. Essa regra vale para os dois ou para qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida. Tá? A matéria-prima que você está utilizando para confeccionar o seu produto diz muito a respeito dele e o resultado muda sim e muda muito de acordo com a matéria-prima que você escolheu para poder estar fazendo. Ok? Agora vamos para recheio de mousse. Meu bolo desmoronou, eu utilizei mousse, Maria, no preparo. Qual é a mousse que você está utilizando? Você pegou um brigadeiro e colocou chantilly dentro, apenas isso? E aí é uma mousse gostosa? Mas com certeza, eu não vou dizer pra você que um brigadeiro com chantilly dentro não é gostoso, porque é gostoso pra caramba, tá? Só que brigadeiro com chantilly dentro não tem estrutura para um bolo de festa alto como são os nossos da atualidade. Pode suportar um bolo mais baixo, mas não um bolo alto. Então, nós poderemos ter problema. Então, mousse precisa ser mousse que tenha equilíbrio. Tá? Por exemplo, eu ensino também uma mousse de forma gratuita. Se você quiser aprender uma das minhas receitas de mousse, esteja no curso gratuito que eu vou te mostrar como fazer um recheio e também a base de brigadeiro e a base de mousse de forma correta, estruturada, no ponto certo, que não vai sair do seu bolo. Todas as etapas precisam ser observadas, respeitadas, tanto os ingredientes, tempo de preparo, forma certa de preparar.
Qualquer erro vai fazer com que seu bolo desmorone, que é disso que a gente está tratando hoje aqui. Então, já falamos da massa, já falamos do brigadeiro e da mousse. Então, mousse precisa ser uma mousse que tenha consistência, que dê estabilidade, que tenha alguma coisa para poder segurar, que firme dentro do seu bolo. Não pode ser apenas chantilly misturado com um recheio de brigadeiro, tá? Se você quiser trabalhar com esse tipo de cobertura, trabalhe com bolos mais baixinhos para poder não acontecer do bolo desmoronar, tá certo? Pronto, agora vamos para a última questão, que é a montagem do bolo e a decoração. Na montagem do bolo pode acontecer problemas também que vai fazer com que o seu bolo desmorone. De que jeito? Primeiro, montagem errada, manuseio errado, massa quebrada na hora que você está fazendo. Se a massa quebrar demais, principalmente quando tem gente que tem medo dos bolos grandes. Os bolos pequenos são mais perigosos do que os grandes, do bolo desmoronar quando o quesito é massa quebrada. Quando o bolo é grande, ele tem uma dimensão grande e ele mesmo se apoia e o recheio termina ajudando a manter esse bolo todo no lugar, tá? E aí você só tem que tomar cuidado em colocar em cima de uma superfície firme. O prato que vai transportar esse bolo tem que ser muito firme. Agora, se o bolo é um bolo pequeno e você vai montar esse bolo e você quebra essa massa, aí sim é perigoso do seu bolo desabar. Nesse caso, o que é que você vai fazer se você não tiver tempo de fazer outro bolo? Você, na hora de prensar o seu bolo, você termina de prensar ele tranquilamente, mesmo com ele quebrado. O recheio vai dar aquela segurada e a prensa vai deixar ele no lugar. Assim que você pensar em desenformar ele para poder decorar, você vai primeiro, antes de desenformar esse bolo, fazer uma ganache para poder passar nele em volta para não acontecer dele desabar no caminho para casa do seu cliente, tá? Então, às vezes, o seu bolo desmoronou porque você percebeu o erro, mas você ignorou porque você não queria desperdiçar chocolate. Afinal de contas, você não cobrou pelo chocolate da ganache. Ah, eu não cobrei pela ganache, eu vou colocar a ganache? Não vou porque eu vou levar prejuízo. O seu prejuízo maior será perder o seu cliente e passar vergonha. Nesse caso, o cliente não tem que pagar pela ganache. Por quê? Porque o erro foi seu. Você só está corrigindo um erro seu. Então, não, você não tem que cobrar mais por essa ganache, porque você errou e só está corrigindo um erro seu, tá? Se a ganache já fizesse parte da decoração ou da estrutura do bolo, aí sim você teria que pensar nela antes para poder colocar no orçamento do seu cliente. Mas nesse caso, o erro foi seu, tá? Outro caso que pode acontecer do bolo desmoronar é você fazer, pronto, tá iniciando e você quer colocar uma estrutura não, uma cobertura muito grossa nesse bolo. No caso aqui de coberturas que são mais firmes, como pasta americana e tudo mais, e você ainda não aprendeu como fazer uma blindagem. Todo bolo com pasta americana precisa ser feito uma blindagem com antecedência antes de aplicar a pasta para depois receber a pasta americana. Essa não é minha especialidade. Eu nunca trabalhei com bolos de pasta americana, mas como a gente está na área da confeitaria, a gente entende de tudo um pouco. Por que eu nunca trabalhei com pasta americana? Porque eu tenho um problema nos ossos que não me permite estar abrindo massa, sovando massa, esticando massa, aquele negócio todo. Então, por isso que a minha especialidade é coberturas cremosas, como chantilly e chantilly, tá? Mas eu sei, como qualquer boa confeiteira, que para você trabalhar com uma cobertura à base de pasta americana, pasta de ninho, algo desse tipo, né? Fondant, né? Em outros países, você precisa fazer um preparo no bolo. Você precisa passar uma ganache, fazer uma blindagem com alguma coisa que você escolha aí fazer. Só que tem muita gente trabalhando de forma improvisada, sem saber direito o que está fazendo. Então, o que a pessoa faz? Escolhe o mais barato. Ah, eu não vou. Já vi gente dizendo que faz blindagem com farelo de bolo e manteiga, margarina. Margarina, nem manteiga é, margarina. Então, eu faço minha blindagem com farelo de bolo, as aparas, e aí eu me faço uma mistura com margarina e eu aplico no bolo para deixar o bolo mais lisinho para receber a pasta americana. Bom, então você me responde aí com as suas palavras se se você quiser fazer um bolo maior, que isso não pode dar errado. Outra coisa, não sabe abrir ainda a massa direito, a cobertura direito, não tem essa intimidade, não tem essa delicadeza ainda de trabalhar, tá aprendendo. Aí coloca uma pasta muito grossa ali em cima, né, com uma estrutura de baixo que tá mal feita, que não é a ideal, vamos dizer assim. Porque quando a pessoa já sabe trabalhar,
ela dá nó em pingo d'água, ela termina fazendo dar certo porque ela tem a mão leve, ela dá o jeito dela, ela sabe esticar a pasta fininha e que não sei o que, e que esse processo dá certo para ela. Mas não dá certo para uma iniciante que está trabalhando de forma improvisada, sem nenhum conhecimento, porque não investiu nada, só viu alguém fazendo na internet e vai repetir aquele processo. E aí tá a receita do fracasso e do bolo desmoronado, tá? Então, bolos que vão receber uma cobertura de pasta americana ou pasta de ninho, por exemplo, precisa ter uma blindagem por baixo e tem que ser uma blindagem que tenha estrutura e o bolo não pode estar molhado demasiado. Precisa ser evitado recheios de mousse e por aí vai, porque vai ficar em temperatura ambiente. Então, vamos supor, você é minha aluna, você tem um leque de 25 recheios de mousse diferente. Seu cliente provou a mousse e a cliente ficou apaixonada pela mousse, porque quer o bolo com recheio de mousse, mas ela quer com pasta americana ou um bolo de andar. Então, a receita do fracasso vai estar certa como 2 e 2 são 4. Por quê? Porque mousse foram feitas para bolo único, ok? Seja grande, pequeno, desde que caiba no gelo. Mousses são recheios que são consumidos gelados, são bolos geladinhos. Não são recheios para ser comidos em temperatura ambiente. Então, se você vai fazer um bolo de andar ou um bolo coberto com pasta americana ou pasta de ninho, o recheio precisa ser um recheio que possa ficar em temperatura ambiente sem dar complicações. Então, deve ser evitado recheios à base de mousse. Então, veja que o discernimento também vai ajudar muito, né? O bom senso vai ajudar muito a você ter um bolo perfeito e que não vai desmoronar. Então, você precisa pensar com clareza. Mousse é para ser consumida gelado, igual sorvete, não é para ser consumida em temperatura ambiente. Mousse não foi feita para bolos de andar. Se eu vou fazer um bolo com pasta de ninho ou pasta americana, eu preciso fazer uma blindagem bem feita. Se eu estou iniciando, eu preciso ter cuidado triplicado, porque senão esse bolo também, se eu coloco muito peso ali em cima, o bolo tá alto, tá bem recheado, tá molhadinho, porque o cliente quer o bolo bem molhadinho e a consequência é tudo vir abaixo, tá? Então, analise e perceba aonde foi que você errou para que você não erre mais. Não tem nada que nos eduque mais do que os nossos erros. Então, veja esse vídeo quantas vezes você precisar para que você consiga entender aonde foi que você errou para que esse erro não seja repetido. Foi na massa? Foi a calda em demasia? Foi o bolo que quebrou na hora que você desinformou? Foi o bolo que ficou muito seco e você tentou corrigir com muita calda? Foi o brigadeiro no ponto errado? Ficou cremoso demais, você anotou, mas não deu bola? Foi uma mousse que não é uma mousse profissional, que é apenas brigadeiro misturado com chantilly? Foi aonde que você errou? Foi uma cobertura muito pesada? Foi uma massa mal manuseada que quebrou e você viu e não quis gastar com a blendagem? Aonde foi que você errou? Então, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir entender qual foi o erro, encontrar e não errar mais, tá certo? Então, se você chegou aqui, eu tenho certeza que você chegou até aqui comigo, tenho certeza que você gostou desse vídeo. Então, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Me conta aí se algum bolo seu já desmoronou alguma vez na vida. Quem nunca, não é verdade? Comigo já. Deus abençoe.